18, 1 João 4, versículo 18. Amém? Os irmãos acharam? No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mais uma vez, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está aqui e pedimos a manifestação do Teu Espírito. Seja o Teu Espírito que comunique ao nosso Espírito a palavra que o Senhor mesmo revelou, inspirou, e agora pedimos iluminação na mente de cada um, quebrantamento, o coração preparado para receber a Tua palavra. Pedimos que seja assim, para a Tua glória, para a salvação e edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei para você, mas esse versículo aqui sempre foi, por muito tempo pelo menos, tanto quanto assim enigmático para mim. Porque está dizendo aqui que no amor não há medo e que o perfeito amor, ou seja, o amor amadurecido, o amor completo, o amor verdadeiro, lança fora o medo. E para mim, por muito tempo foi enigmático, porque é um versículo assim que suscita uma série de perguntas. Por exemplo, que tipo de amor é esse que lança fora o medo, que se eu amar não terei medo? Se seria o amor ágape, o amor de Deus, se seria o amor filé, o amor costumeiro entre amigos, se seria o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, ou se seria o amor storge, que é o amor de família, pais e filhos. E você estudando um pouquinho, você já descobre que é o ágape, é o amor de Deus. Mas mesmo assim, que sentido que se eu tiver esse amor de Deus, não terei medo? É porque se eu tiver esse amor, eu não terei medo de amar, ou da pessoa a quem amo? Ou é porque se eu tiver esse amor, eu não terei medo das consequências de amar esse alguém? Então, por exemplo, eu lembro até hoje, quando meu irmão era uma criança e ele estava assim andando numa piscina. Na verdade, nós dois estávamos. A gente não sabia nadar, então a gente andava, em vez de nadar na piscina, andava na piscina. E, de repente, assim, ele escorregou e caiu e não sabia nadar. E começou assim, subiu uma vez, desceu. Na segunda que ele subiu, eu vi assim um raio. Minha mãe deu assim um salto olímpico na piscina, mergulhou e saiu do outro lado com a criança assim na mão, no colo. Salvou o menino, o filho, né? No caso, meu irmão. Assim, uma cena assim olímpica. Agora, com um detalhe, ela não sabia também nadar. Então, assim, foi meio que um milagre, um ato de coragem ao mesmo tempo, um instinto materno. Mas, enfim, será que é nesse sentido? Ou seja, o amor pelo filho lançou fora o medo da água, porque nos dias normais da minha mãe, ela só entra assim, com a água na canela. Então, o amor pelo filho teria lançado fora o medo de se afogar? É esse o sentido? Bom, pode ser, mas provavelmente não. Provavelmente não. Porque na Bíblia, e principalmente nos evangelhos, nos lábios de Jesus, o amor, antes de ser um sentimento, a gente confunde muito amar como gostar, ou amar como sentir, mas a Bíblia revela, principalmente Jesus,
ele definiu amor não como sentimento, mas amor como mandamento. E o João, que era apóstolo de Jesus, que ficou conhecido inclusive como apóstolo do amor, falou muito sobre amor, ele registrou algumas palavras de Jesus, tanto no Evangelho, que leva o nome dele, como também aqui na sua carta, em que Jesus define o que é amor. Por exemplo, João 14,15, Jesus disse assim: se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Não disse, se me amardes, vão cantar louvores para mim. Não disse, se me amardes, vão fazer sacrifícios. Não, se me amardes, obedecerão aos meus mandamentos. Ponto. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, ou a eles os guarda, esse é o que me ama. Então quem é que te ama, Jesus? Quem me ama não é quem diz que me ama. Quem me ama é quem guarda os meus mandamentos. 1 de João capítulo 5, versículo de número 3, porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Então, se você quiser uma definição de amor na Bíblia, amar é isso, amar é guardar os mandamentos de Deus. E é lógico que se eu amo a Deus nesse sentido, já não há mais medo mesmo. O João está certo em dizer que se amar a Deus é obedecer, seguir, dar ouvidos, colocar em prática aquilo que Deus entrega como instruções para a vida, é lógico que de fato não haverá mais medo, porque a gente sente medo quando a gente sabe que a gente está devendo. Quando a gente se entende andando naquilo que Deus instrui, não há medo. A Bíblia mesmo vai dizer, você não quer temer a autoridade, faz o que é bom. Faz o que é certo. Pratique o bem, porque se você assim o fizer, não haverá medo. Não haverá o que temer. E isso é uma grande das verdades, né? Porque, por exemplo, quando você está assim andando no transporte público e está tudo certinho com você, com o seu abonamento, você pagou direitinho lá para entrar no ônibus, então assim, você não está nem aí se vai entrar controle, se não vai entrar controle. E se entrar, você faz questão, você fala assim, tomara que hoje entre esse controle, aliás. Porque está tudo certo, se entrar, está aqui, ó. Certinho, pode conferir, pode olhar a foto, que sou eu mesmo. Está tudo certo, não tem medo nenhum. Agora, quando você sabe que você está errado, aí fica olhando para frente, fica olhando para o lado, fica olhando para trás. Quando chega assim na estação, fica olhando se não tem alguém disfarçado, vai entrar, né? Fica lá, medo, porque está errado. Está andando fora da linha, vai dar medo mesmo. Foi assim logo no começo da criação com Adão e Eva. O Adão e Eva recebiam uma visita toda tarde de Deus, lá tomavam um café juntos, batiam um papo, mó love. Tranquilo, Deus era chegado, eles esperavam a visita de Deus toda tarde. Eu acho que eu fico imaginando assim, hoje Deus está um pouquinho atrasado, né? A Eva já fez o cafezinho, aí ele gosta, assim, no ponto e tal. Chegava Deus, aquela conversa, aquela comunhão. Mas o dia em que saíram da linha, comeram do que não deveriam comer, aí pronto. Deus passou a ser uma ameaça. Deus passou a ser alguém a ser assim temido, tanto que só de terem ouvido, a Bíblia diz que quando eles ouviram os passos do Senhor se aproximando, olha, não sobrou ninguém lá. Tipo, corre que a polícia vem aí.
E se esconderam, e não adiantou ter feito aquela solução de avental, de não sei o quê, não deu certo nada. Na hora que apareceu lá Deus, não sobrou nenhum, e Deus ainda teve, Deus, ainda meio que entrando na deles, né? Adão, onde estás, Adão? Onde que você está, Adão? Sempre chegava aqui, você me vinha com um abraço, com beijos, mandava eu sentar. Agora eu chego aqui, só tem a fumacinha. Acabaram de sair correndo. Cadê vocês? E aí o Adão, né, sai provavelmente trêmulo, já com um monte de desculpa na cabeça, já intrigado com a bendita da Eva, e diz assim: olha, eu senti medo e me escondi. E aí Deus já pergunta: você comeu da árvore que eu disse que não deveria comer? Foi a mulher que me deste. Quer dizer, a culpa não é minha, né? E aí começa o drama da humanidade, que a gente é igualzinho. A culpa nunca é nossa. A gente tem parte na culpa, mas não é o dono dela. E vive no medo. E a gente sempre precisa de arrumar um bode expiatório para explicar por que a gente está assim. Ou a culpa é de Deus. A Bíblia ainda chega a dizer que a gente foi mais um passo. A Bíblia diz que a insensatez, a estultice do homem o leva à ruína. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ele além de colher as consequências dos erros, ainda fica bravo com Deus. Como se Deus fosse o culpado, como se Deus não tivesse avisado, como se Deus não tivesse instruído, como se Deus não tivesse falado. Ele se acha assim acima do bem e do mal, acima da lei, como se, não, tudo bem, a lei é para os outros, mas eu sou diferente. Como se eu posso transgredir e o Senhor tem que passar um pano por cima e continuar me protegendo, me abençoando, afinal de contas eu sou eu. Então, amar a Deus, segundo as Escrituras, é dar ouvidos a Deus. Dar ouvidos a Deus. Seguir as instruções dadas por Deus. Então, é muito simples. Lembra aquelas figurinhas que tinha no passado? Amar é. Então, amar a Deus é dar ouvidos a Deus. Andar segundo as suas instruções, levar a sério. Ele não está brincando, não está brincando. Quando ele diz que uma coisa é desse jeito, é porque é mesmo. Quando ele diz, olha, se você comer dessa árvore, você pode comer de todas, tem muitas, mas se você comer dessa, o dia que você comer você vai morrer. Ele está falando sério, ele não está brincando. Ele está falando a verdade para você. Então, amar a Ele é dar ouvidos a Ele. Pronto. E não tem assim jogo com Deus, tipo, eu vou dar uma pisada na bola aqui, mas por outro lado eu vou dar uma oferta ali, vou fazer um sacrifício aqui. Você lembra a história de Saul, quando foi empossado o rei de Israel? Ele foi enviado numa missão, era para não ficar com nada da guerra, não era para ficar com despojo algum, mas ele teme aos homens dele, e os homens dele vão para cima do despojo e pegam bois, pegam ovelhas, e ele não tem peito para falar não. E aí daqui a pouco chega a autoridade, que era o profeta, que era Samuel, e diz assim, e o Saul vem ao encontro dele e diz: cumpri com a ordem do Senhor. E aí o Samuel pergunta: como assim cumpriu? E esse barulho de ovelha, barulho de gado que eu estou ouvindo? Não era para ter ficado com nada. Aí o Saul disse: não, calma Samuel, calma. Isso daqui é para sacrificar o teu Deus. Calma, é para Deus. Não, mas Deus não pediu isso. Deus não pediu isso. Você não sabe, Saul, que é melhor obedecer do que sacrificar? E que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria?
pois agora Deus rasgou o reino das tuas mãos. E rasgou mesmo. Então você me diz assim, bom, entendi. Deus é sério, Deus é sério. Amar a Ele é levá-lo a sério, é levá-lo a sério. Amar a Ele não é dizer, ah, Senhor, como eu lhe amo. Não. Amar a Ele não é cantar louvores de amor a Ele. Não. Amar a Ele não é fazer um sacrifício, a não ser que Ele peça, senão, não. O que era amar a Deus? Amar a Deus é dar ouvidos a Deus. Em palavras claríssimas, verdadeiras, talvez difíceis de ouvir para uma geração como a nossa, que aprendeu a viver só para fazer a própria vontade. Inclusive quer que Deus as promova. O amar a Deus é obedecer às ordenanças de Deus. É isso. E aí a gente podia então fechar a Bíblia e ir para casa. Pronto, é isso. Já recebemos uma pérola que desanuvia um monte de engano. Amar a Deus é obedecer a Deus, dar ouvidos à instrução, à orientação, ao mandamento. Bom, mas você podia dizer assim, ok, entendi, amar a Deus é obedecer a Deus, mas que tipo de obediência é essa? É tipo assim uma obediência cega? Está escrito, é assim, ponto, acabou. É uma obediência assim temerária, do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tipo, já que é Deus que falou, está falado, deixa eu obedecer, senão ele vai pesar a mão sobre... É nesse sentido? Em que sentido é essa obediência que é a expressão mais exata de um coração que ama a Deus? Então, o João, ele nos daria, assim, algumas respostas. Ele nos diria assim, olha, essa obediência que expressa verdadeiro amor a Deus, em primeiro lugar, ela é uma obediência consciente. Ela é uma obediência que nasce de uma consciência a respeito de quem Deus é. E do amor que Ele tem por você. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a Deus e do amor verdadeiro e puro que Ele tem por você, então, a partir dessa consciência, você começa a dar ouvidos, você começa a confiar. E aí se torna uma obediência a partir de uma confiança que nasceu de um conhecimento a respeito de quem Ele é. Então, por exemplo, eu não sei se você já viu essa cena. Às vezes tem um pai com um filho e o pai diz assim para o filho, pula. E o filho vai lá e pula no braço do papai. Ou então o pai diz assim, vem para o filho. Eu já vi, sábado, acho que retrasado, eu estava aqui na igreja. E a menininha assim subia na escada e se lançava nos braços do pai. Por quê? Porque conhece quem é o pai. Sabe, eu posso me lançar, que Ele vai me segurar. Eu conheço Ele. Porque eu conheço Ele, se Ele disse assim para mim, vem, eu posso ir.
Então, ou seja, é uma confiança que nasce de um conhecimento prévio. E é o que o João vai dizer aqui, por exemplo, no versículo de número 16. Ele diz assim: e conhecemos o amor que Deus tem por nós. Veja, conhecemos o amor que Deus tem por nós. E porque conhecemos o amor que Deus tem por nós, cremos nesse amor. Então eu conheço o amor que Deus tem por mim. Você conhece, vai conhecendo o amor que Deus tem por você. E aí você vai, porque você vai conhecendo esse amor, você vai confiando nesse amor. E aí chega assim um ponto na sua caminhada com Jesus, que você para de discutir com Ele. Você para de discutir com Deus. Para. Simplesmente para. Porque você chega à conclusão: Ele me ama mais do que eu mesmo. E Ele sabe melhor do que eu mesmo o que é bom para mim. Ai de mim quando eu desconfio desse amor. Porque você vai olhando assim para trás na sua vida, e se você tiver um pouquinho de honestidade com você mesmo, você vai alencando que os teus maiores sofrimentos foi porque justamente você não deu ouvidos à voz dele. Você desconfiou de que ele tinha de fato o melhor. E você disse: não, eu sei o que é melhor. E aí você se desviou. E aí você trombou. E aí você vai aprendendo, a partir da sua caminhada, que quando você dá ouvidos a Deus, você não está fazendo um favor para Deus. Igual uma vez ali, meu filho, minha esposa dizendo para ele comer e ele agindo como se ele estivesse fazendo um favor para ela. De comer. Você vai descobrindo que quando você dá ouvidos à voz de Deus, você não está fazendo um bem para Deus. Você está fazendo um bem para você. Para você. O que Ele está te falando para fazer ou deixar de fazer, não é para Ele já tem tudo. Ele não precisa de nada. Ele já é autossuficiente nele mesmo. Ele está falando para você fazer ou parar de fazer, é porque ama você. Porque quer o teu bem. Você vai descobrindo que os mandamentos de Deus não são para te prender, mas para te proteger. Não são para te podar, mas são para te guardar. Não são para te parar, mas são para te guiar. E aí você vai começando a ouvir a voz e seguindo a voz de Deus como alguém que dirige, vai seguindo as placas. Porque você sabe que se seguir as placas, vai chegar onde tem que chegar. É igual o Pedro, uma vez o Pedro pescou a noite inteira, lembra? Pescou a noite inteira, pescador profissional, nasceu lá no bendito do mar da Galileia, conhecia o mar com uma palma das suas mãos, desde criança pescando. Aí vem Jesus de manhã, usa o barco do Pedro, ensina, e depois de ensinar, vira para o Pedro e diz assim: Pedro, vai de novo lá para o mar, lá no alto mar, lança a rede. E o Pedro, pescador, podia pensar: mas o que esse carpinteiro sabe de pescaria? E inclusive até dá uma meio que assim: olha, Senhor, fala uma coisa, viu? A gente pescou a noite toda. E eu não sei se o senhor sabe, peixe vem de noite, não é de dia. A gente pescou a noite toda e não apanhou nada. E o senhor está falando para eu ir de dia. Mas, por causa da
tua palavra eu lançarei as redes. E aí lançou e teve a maior pesca da sua vida. Maior pesca da sua vida. Tanto que quando viu, se dobrou de joelhos, finalmente reconheceu quem era Jesus e disse: afasta de mim, que sou pecador. Jesus diz: não temas, a partir de hoje será pescador de homens. E finalmente o Pedro seguiu, porque até então o Pedro era discípulo meio período. Porque ele não confiava que ele podia deixar a pesca, que Jesus ia continuar provendo. E essa foi a prova final. Não é essa bendita da pesca que me sustenta. Não são essas benditas dessa rede, não é esse bendito de conhecimento de pescador, não é esse barco. Quem me sustenta é Deus. E acabei de ver isso. Então posso seguir, posso ouvir, posso responder ao chamado, posso obedecer, porque agora conheço quem é que está me chamando. Baseado em quem eu sei que o Senhor é, lanço mão do barco, lanço mão da rede e te sigo. É uma obediência consciente. Eu sei quem Ele é, já experimentei. Não só pelas vezes já que me estrupiei seguindo o meu coração. Meu coração dizia: é por aí, é por aí. Deus falou: não vai, não vai, não vai. Eu fui. Calma, calma, calma. Não, é agora. Não. Aprendi. Deus me ama mesmo. Então passa a ser uma obediência consciente. Estou consciente de quem Ele é. Por isso que eu vou seguir. Não estou entendendo o porquê, mas eu confio. Segundo, passa a ser uma obediência não apenas consciente, mas uma obediência amorosa. Porque a partir do momento que eu vou conhecendo quem é Deus, o amor dEle, que Ele sabe o que Ele fala, e que Ele de fato quer o meu bem, que Ele sabe melhor do que eu mesmo, o que é bom, isso vai gerando não só confiança, mas vai gerando também amor. Amor a Deus. Tudo volta para Deus. Deus me amou. Eu finalmente percebi esse amor e passei então a confiar. E não apenas passo a confiar, mas passo a amá-lo, porque Ele me amou de uma forma que nem eu me amaria. E passo então a amá-lo, volta o amor para Ele, mas tudo começa em Deus, Ele que tomou a iniciativa. É o que o João vai dizer também no versículo de número 10. Diz assim João: nisto está o amor. E não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não foi a gente que amou a Deus, Deus nos amou. E versículo de número 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não é assim que eu amo a Deus, você ama a Deus. E aí Deus olha para nós e fica tocado com o nosso amor por Ele, a nossa dedicação por Ele, o nosso espírito de despojamento por amor a Ele. Aí fala: como que eu não vou amar um povo que me ama tanto? Vou amar, né? Não, é justamente o contrário. Ele não esperou ser amado para amar. O Paulo ainda vai dizer assim que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, inimigos da cruz. Mas Ele deu o primeiro passo e provou o seu amor por nós, por ter entregue aquilo que um pai tem de mais precioso, que é o filho. Entregou o seu filho por nós, quando ainda éramos blasfemos, quando ainda éramos indiferentes, éramos inimigos da cruz. Ele demonstrou o seu amor por nós, entregando o seu Filho por nós, em nosso lugar. E aí Ele se provou um Deus amável, ou seja, um Deus que a gente pode amar, consegue amar, porque é um Deus que nos ama. E aí o amor a Deus é nada mais do que uma resposta ao amor
de Deus. Então a gente passa a dar ouvidos a Deus, não só porque a gente aprendeu e confia que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é dizer: qual é a tua vontade, Senhor? A melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa própria vida: qual é a tua vontade nessa situação? Mas também porque começou a brotar no nosso coração amor por Deus. Porque como que a gente pode ofender, desonrar, entristecer, mais do que já entristeceu, a alguém que nos ama tanto? A gente vai começando a ter vergonha. Vergonha. A Bíblia não diz que o amor de Deus nos constrange? A gente começa a ficar constrangido. A gente começa a pensar assim: mas eu já entristeci tanto a Deus nessa minha vida, eu não quero entristecê-lo mais. Eu já ofendi tanto ao Espírito dele, eu não quero ofender mais. Não. Eu quero que a minha vida seja uma alegria para Deus. Eu quero que a minha vida seja agradável a Ele. Eu não quero mais trazer tristeza para o coração dele. Diz que perguntaram, né, para o Karl Barth, que foi o teólogo aqui da Suíça, de Basel inclusive. Diz que perguntaram assim para ele numa entrevista, ou numa conferência, não sei. Mas perguntaram para ele: olha, de tudo que você já estudou e aprendeu, qual foi assim, a maior verdade, a verdade mais profunda que você aprendeu na Bíblia? Qual foi a verdade maior? Aí todo mundo esperava uma resposta filosófica, teológica, profunda, rebuscada, erudita. E diz que ele se resumiu a recitar o refrão de um cântico infantil. Diz que ele teria respondido: Jesus me ama, é a Bíblia que me diz. Jesus me ama, é a Bíblia que me diz. E eu acho que a gente poderia dizer o mesmo. Então, se você não pode, eu faço uma oração para que os teus olhos se abram, o seu coração se quebrante e você consiga enxergar o amor de Deus para com a tua vida. Porque não é pouco, é grande. E terceiro, vira assim uma obediência concreta. Um amor concreto. Porque se a gente virasse para Jesus e dissesse assim para Jesus: ok, Jesus, já está claro, e agora seremos culpados por sabermos de tudo isso. Então amar o Senhor é obedecer ao Senhor. Exatamente. Quando eu obedeço, eu amo. Quando eu não obedeço, não amo. Isso, você pegou. Ok. Então, Jesus, sabe aquelas prolongações de conversa, só para a gente ganhar tempo? Então, tudo bem, se amar o Senhor é obedecer os teus mandamentos, qual é o teu mandamento? O que o Senhor quer que a gente faça para o Senhor, para a gente demonstrar o amor que a gente tem para o Senhor, que é um reconhecimento ao seu amor? Aí Jesus responderia assim: olha, para mim, se vocês não precisam fazer nada, viu? Para mim não precisa de nada. Eu já tenho tudo, já tenho o meu pai, já estou sentado à direita dele, já está tudo certo comigo, não preciso de nada. Mas já que vocês querem fazer alguma coisa para mim, então isso que vocês queriam fazer para mim, façam para alguém.
Porque fazendo para alguém, vocês estão fazendo para mim. Não tem lá Mateus capítulo de número 25, que lá no dia do juízo final vai ter um pessoal à direita e um pessoal à esquerda. E aí Jesus vai virar para o pessoal que está à direita e vai falar assim: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu estive precisando de roupas, vocês me vestiram, eu estive preso, vocês foram me visitar, eu senti frio, vocês me acolheram, eu era estrangeiro, vocês me acolheram. E aí o pessoal da direita vai falar assim: mas quando foi que a gente viu o Senhor com frio, com fome, precisando de ajuda, e estendemos a mão, e lhe demos de comer, e lhe vestimos, e lhe acolhemos, e lhe fomos visitar? Quando foi, Senhor? E aí o Senhor vai responder: todas as vezes que vocês o fizeram para um desses mais pequeninos, ou seja, para esses que creem em mim, ainda que seja dos mais pequeninos, a mim o fizeram. Então, o amor de Deus está tão relacionado ao amor ao outro, que o João vai continuar essa conversa aqui no versículo de número 20, dizendo assim: se alguém diz, olha só, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Duro, hein? Digo que ama a Deus, mas tenho ódio no coração por alguém? Mentira. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem viu, e que inclusive é a imagem de Deus, não pode amar a Deus. A quem não viu, isso é amor platônico. Amor platônico, amor das ideias. Não. E aí ele vai continuar ainda, versículo 21... e dele temos este mandamento. Ó, a conversa é mandamento. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, isso é uma coisa muito concreta, não é uma coisa assim filosófica. Não, por que você é de Deus? É porque eu conheço o catecismo. Pode fazer as perguntas aí da Bíblia que eu sei responder. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a prática desse amor recebido. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, e se ele foi derramado no nosso coração, ele transborda. Não em palavras. Paulo vai dizer: olha, não nos amemos só de palavras, mas em ações. O que você espera que os outros façam para você, faça você a eles. Porque você sempre fica na defensiva esperando que façam por você. Não, o amor de Deus não foi derramado no seu coração. Deus não deu um passo em direção às pessoas que inclusive lhe eram hostis e não demonstrou amor. Então, pois é, o amor dele não está aí, então faça o mesmo. Porque amar, a gente fica filosofando a respeito do que é amar, mas amar é uma coisa muito simples. Amar é simplesmente o quê? Amar é você não apenas não fazer ao outro o mal que você não quer que seja feito contra você, mas amar é fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Não é ficar só na defensiva. Não, eu não faço mal, mas também não faço bem. Não, então não ama. Esse amor, ele fica na dele, eu fico na minha. Isso não é amor. Amor não apenas se evita o fazer o mal. Não, se dá uma direção, se dá um passo na direção para se estender a mão, para abraçar, para reconciliar, para pedir perdão, para perdoar e para fazer o bem. Esse que é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Esse. Amor de Deus não exclui, amor inclui. Quem? Todo mundo. Inclusive quem não me ama, inclusive quem não te ama, porque Deus não esperou ser amado para amar. Então, assim, para a gente que tem uma baita de uma dificuldade de amar, a gente precisa saber pelo menos 3 coisas. Então, a primeira, saiba que a questão maior não é a pessoa.
A questão maior é Jesus. A questão é Jesus. Porque quando Jesus restaura o Pedro, que o havia negado, Jesus o restaura à comunhão, ao seu amor. Ele pergunta 3 vezes para o Pedro: Pedro, você me ama? E o Pedro responde 3 vezes: sim, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele respondeu: Jesus, então Pedro, já que você me ama, cuida das minhas ovelhas. Ele não perguntou para o Pedro: Pedro, você ama as minhas ovelhas? Não foi essa a pergunta. Não foi essa a conversa, se o Pedro amava as ovelhas. Se o Pedro estava disposto a estender as mãos às ovelhas. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: você me ama? Amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Segundo, a questão maior não é como a pessoa te trata, mas como Deus te trata. Aliás, a gente tem que tomar cuidado para não começar a tratar o outro como o outro nos trata, para que Deus não comece a nos tratar como a gente trata o outro. Porque quando Jesus lavou os pés lá dos discípulos, ele se assentou e ele não disse assim: bom, eu lavei os pés de vocês, agora vocês lavem os meus. Ele disse: se eu sou Senhor e vos lavei os pés, então deveis vós lavar os pés uns dos outros. A tratar os outros como eu trato vocês. E lembre-se que ele lavou os pés do Judas, tá? O Judas estava lá no meio e teve os pés lavados. E Jesus já sabia muito bem o que o Judas ia fazer. E teve uma parte que Jesus diz assim: olha, amem uns aos outros como eu vos amei. Novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E nisto todos saberão que são meus discípulos. Nisto todos saberão que são meus discípulos. Qual é a prova que alguém é discípulo de Jesus? É se nele está manifesto, praticado o amor de Jesus. Essa é a prova cabal e final. O amor de Jesus. E ele vai mais para frente dizendo assim: olha, se vocês não perdoarem de coração, o meu Pai também não vos perdoará. Mas assim, perdoem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade e tal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual que é a outra parte? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E finalmente, irmãos, lembre-se que primeiro eu obedeço ao mandamento do amor. E depois eu vou sentir o sentimento do amor. Em nome de Jesus, seja liberto de todo ódio. Seja liberto de toda raiva. Seja liberto de todo ressentimento no nome de Jesus. Porque todos os pecados do mundo, inclusive os meus e os teus, foram cobertos pelo amor de Jesus.
na cruz. Ninguém deve mais nada a ninguém, porque ele disse: tetelestai, está pago, está consumado, está apagado. Você pode agora receber perdão e você pode agora perdoar. Nisso todos saberão que somos discípulos de Jesus. É aqui, ó, é aqui. É aqui. É aqui. E não nos venham com outras histórias. É aqui. Quem ama, conhece a Deus. Porque Deus é amor. É aqui. É aqui. Eu acho engraçado, João, porque João 3,16 é aquele versículo famosíssimo que a gente evangeliza todo mundo. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse a gente sabe de cor, a gente prega, a gente fala, a gente escreve no folhetinho, dá para o vizinho, e pronto. Agora ninguém sabe 1 João 3,16. O que diz João 1 de João 3,16? João 3,16 todo mundo sabe. Agora, 1 João 3,16, quem é que sabe? Então vamos ler aí pelo menos, né? 1 João 3,16 diz assim, grava esse também, tá? Sublinha esse também. Diz assim: nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Está especificando aqui que tipo de irmão? O amor, o irmão que a gente vai com a cara. O irmão que nos parece simpático. O irmão que temos afinidade, porque pensa mais alinhado com os nossos... Não. Está só escrito irmão. Só está escrito irmão. Em nome de Jesus, ame os seus irmãos. Por isso eu te pergunto assim. Então, amar a Deus é o que mesmo? Obedecer os mandamentos. Não tem conversa, não tem desvio. Amar a Deus é dar ouvidos a Deus. E qual é o mandamento de Deus? Amar o outro como Ele nos amou. O Paulo, ele resume assim, ó: portanto, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo disse: vos dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, a partir disso eu te pergunto: quem Deus está te tocando para amar? Para abraçar? Para estender a mão? Para fazer o bem? Para pagar o mal com o bem? Para perdoar? Para voltar a falar? Quem? Não vale filho, filha, esposa. Pode até ser, se esse é o caso, que seja. Mas fora esse grupo menor, mais alguém? O amor de Deus pode transbordar além desse círculo menor? Então eu não sei qual é o seu chamado do amor para amar os quase inamáveis. Mas eu sei de uma coisa, foi Deus que te trouxe aqui hoje.
Foi Deus que te trouxe aqui hoje. E eu sei também outra coisa. Que se você der ouvidos a essa voz de amor, do tipo perdoe, do tipo estenda a mão, do tipo ajude, do tipo abrace, trate essas como você é tratado por Deus. Se você der ouvidos a essa voz, sabe o que vai acontecer? Você vai estar amando a Deus. Porque estará obedecendo à voz de Deus. E aí já não terá mais medo. Você não vai ter mais medo. Nem hoje e nem no dia do juízo. Porque como o João disse, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Eu oro em nome de Jesus para que seja assim. No meu e no teu coração. E que nesse último dia, que é o dia que define tudo, a gente se encontre entre aqueles que estão ao lado direito de Jesus. Que assim seja. E que Deus nos abençoe. Amém.